Bom dia a todos. Rezar o livro segundo Samuel. Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Capítulo 3. Os primeiros filhos de Davi. Abner negocia com Davi. Assassinato de Abner. Então fala dessas três coisas que aconteceram naquele tempo. Ainda acontece hoje. A briga pela herança, pelo poder, pela ganância, pela falsidade, pela mentira, com certeza. Só Deus tem a palavra de vida eterna, somente Ele mesmo, mais ninguém. Somente nele mesmo nós podemos confiar verdadeiramente. Só Ele mesmo é a nossa força, a nossa grande razão de viver. Sempre viver meditando cada dia mais a palavra do Senhor pelo mundo inteiro. O mundo está vazio de Deus, infelizmente. A sempre seguir no caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Somente Deus mesmo é maravilhoso. Deus é justo. Deus sempre nos ama de verdade. Sempre meditar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Sempre sintonizar cada dia mais a palavra de Deus. Palavra de Deus. Que nos sustenta, nos dá força da coragem. Somente Ele mesmo tem palavra de vida eterna. Sempre buscar o verdadeiro amor. Esse amor que nos sustenta, nos dá força da coragem. É o Deus Todo-Poderoso, está sempre ao nosso lado. Sempre confiar no Senhor, que é o nosso tudo. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, mas à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Nasceram filhos de Davi em Hebron. Seu primogênito foi Aminon, de Aquinoã, de Jezarel, Eliabe, segundo de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita, Absalão, o terceiro filho de Maaca, filho de Tomai, rei de Gessu, o quarto Adonias, filho de Agite, Safatias, o quinto filho de Abital, e o sexto Jetraã, filho de Egla, mulher de Davi. Esses foram os filhos que nasceram a Davi em Hebron. Então, vou falar dos filhos de Davi. A primeira parte fala dos filhos de Davi, nascimento dos filhos de Davi, que nós fortalecemos sempre a nossa fé em Cristo, nosso Senhor, nosso grande amor, esse Rei verdadeiro. Ele sim está sempre ao nosso lado. Não vamos nos enganar, vamos sempre se aproximar do nosso Deus verdadeiro. Deus não se decepciona a ninguém, com certeza, porque Ele é tudo. Ele é nosso amor, é o amor verdadeiro, é o amor verdadeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Deus mesmo tem o poder infinito. Abner negocia com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Então, as guerras daqueles tempos também existiam, mas tinha um chefe que queria dominar, queria ser guerrista, mas ele não tem poder, só Deus tem um poder infinito, só Ele mesmo, e mais ninguém, como o de hoje. No mundo de hoje, é o mesmo jeito daquele tempo. Então não enxerga quem não quer, porque está aí para ver tudo que está acontecendo, enganando o povo com tantas palavras sábias. Você quer ser, não sei o que, a favor da vida, mas a favor do que não presta, a favor da safadeza, a favor das coisas do inimigo, somente. Então sempre confiar no Deus verdadeiro. É um que é doente por que está fazendo aí, de ficar aplaudindo, fazendo festa, porque acha bonito. O diabo acha bom, porque a destruição da família agrada o diabo. Porque o diabo quer a destruição da família e não a reconstrução, a união que faz a força, a união de Deus, nossa força é oração para que acabar com essas guerras malditas. Não vamos dar prosseguimento a essa guerra, vamos sempre seguir o caminho da paz infinita em Cristo nosso Senhor. Só o poder de Deus pode acabar com essas guerras terríveis, com certeza. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Arias. Isbaal disse a Abner: por que te aproximaste da concubina de meu pai? Abner dignou-se.
Com estas palavras, diz Isbaal, e disse: Sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não os deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acessar-me de pecado com esta mulher? Deus me trate com o maior rigor, e se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bezabeia. Então, as guerras, os confrontos, os conflitos existiam já naquele tempo, mas nós não temos que seguir nos conflitos, tem que seguir sempre na oração para que esses males desapareçam. Tudo se transforma em bênção. Só Deus mesmo faz esse milagre verdadeiro. Somente Ele mesmo, mais ninguém. Você quer acreditar no Deus verdadeiro, não dos deuses. Que existem vários deuses aí no mundo, infelizmente. Tanta divisão e não nunca união, com certeza. Isbaal não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então os mensageiros a Davi para perguntar-lhe: de quem é a terra? Faze aliança comigo e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo Israel. Davi respondeu: está bem, farei aliança contigo, mas com uma condição: não te apresentarás diante de mim sem trazer contigo Micol, filha de Saul, quando vieres ver-me. Davi enviou mensageiros a Isbaal, filho de Saul, para dizer-lhes: devolve a minha mulher Micol que desposei. Peço que de sem prepúcio de filisteus. Isbaal ordenou que a tirassem de seu marido Faltiel, filho de Laís, que o acompanhou chorando até Baurim. Ali Abner disse-lhe: volta para a tua casa. E ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhe: já há tempo que desejais ter Davi como vosso rei, fazei-o, pois agora, porque o Senhor disse a Davi, de Davi por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebron para informar Davi de tudo que fora aceito por Israel e por toda a casa de Benjamim, e apresentou-se a Davi em Hebron, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então Abner a Davi: irei para reunir ao redor de meu senhor e o rei de todos os israelitas, para que façam aliança contigo e reinarás sobre toda a terra que quiseres. Davi despediu-se de Abner e ele partiu para tranquilamente. É que nós possamos sempre seguir o caminho da verdade, sempre seguir a casa do Pai, sempre procurar entrar na casa do Pai. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo, está sempre presente ao nosso lado. Sempre meditar cada dia mais a Tua palavra viva, pura e eficaz. Sempre caminhar no caminho do amor, caminho da paz. A paz em Cristo, nosso Senhor, Rei e Salvador, está sempre presente no meio de nós. Assassinato de Abner. Entretanto, os homens de Davi voltavam com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner não estava mais com Davi em Hebron, porque Davi o tinha despedido e ele partira em paz. E voltando Joabe com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, vieram ter com o rei e este deixaria em paz. Joabe foi ter com o rei e disse: que fizeste, Abner, filho de Ner? Veio a ti porque os deixaste partir? Tudo conheces bem, sabe que é para enganar-te, para espiar tuas idas e vindas e sondar tudo o que fazes. Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço e de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe tomou a parte para dentro da porta como para falar-lhe em particular, e lá feriu mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Azael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: sou inocente, eu e o meu reino diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner, que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem jamais em suas casas homens atacados de sarna ou de lepra,
que trabalhem no fuso, caiam pela espada, definhem de fome. Joabe e seu irmão Abijessé tinham assassinado Abner porque por ter matado seu irmão Azael depois da batalha de Gabaon. Então eram os conflitos ainda existem hoje, infelizmente. Nós não temos que dar prosseguimento, tem que seguir sempre o caminho do Rei verdadeiro. Nosso Deus, Deus impossível, sempre é o nosso grande amor, sempre está ao nosso lado, sempre acreditar no Senhor. Ele é nosso todo, está sempre presente em nossa vida, sempre viver na sintonia da paz. Em Cristo nosso Senhor, príncipe verdadeiro. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: rasgai vossas vestes, cobri-vos de saco, pranteai Abner. E o rei reagiu atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebron. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre o seu túmulo, e todo o povo chorou. E Davi contou a seguinte lamentação, chorando Abner. Davi e Abner morreu como morrem os insensatos. Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentadas, os teus pés caístes como se cai diante de acelerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, com todo mundo viesse a Davi insistindo que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia. Ele fez este juramento: que o Senhor me trate com todo o seu rigor, e se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo soube e o aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo que o rei fazia. Todo o exército, todo o Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: não sabeis que um grande chefe caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sáfia, não são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribuía aqueles que fizeram o mal segundo os seus próprios atos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que nós não façamos aos maldades, interessa aos inimigos, interessa ao diabo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Deus mesmo é nosso Pai, nosso protetor, nosso guarda, é nosso tudo. Que nós possamos sempre crer no infinito amor, sempre crer na verdade. A verdade de Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso grande Redentor, nosso guarda, está sempre ao nosso lado. Sempre meditar cada dia mais a Tua palavra, viva, pura e eficaz. Sempre andar no caminho da paixão, caminho do amor, caminho do infinito Espírito Santo. Força, Deus é maior, infinito amor, esse amor que fortalece e aquece sempre o nosso viver. A sempre viver meditando a palavra do Senhor, para que cresça cada vez mais a nossa fé e a esperança no nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanham. Deus abençoe sempre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.